Por isso que falo, não tenho nada conjugado com alguém dentro da política do Internacional. Quem ganhou a eleição, a última eleição, a reeleição, né? Fato histórico do Barcelos, foi o candidato ruim que fez o Barcelos ganhar, que foi o Melo, com todo respeito. Não tem condição. E o Internacional tem que mudar essas figuras. Lá tem seus serviços prestados. Mas será que o Melo não teria feito melhor ou isso errado menos? Eu não quero julgar, eu só quero dizer que pena ele não ter tido a oportunidade. Eu quero dizer que o Barcelos se reelegeu porque a oposição do Internacional não colocou ninguém diferente. Eu tenho uma visão diferente. Que não teve oportunidade. Esses caras estão há 10 anos do Internacional. Tem uma visão diferente. Estão há 10 a 15 anos do Internacional. O Internacional não está só assim por causa do Barcelos. Tá por causa dessa turma também que teve oportunidade e nada fez, com os maiores orçamentos da história do clube. Não vou passar pano para esses caras. A gente não pode esquecer que o Beira-Rio foi construído por essa turma. A gente não pode esquecer que as maiores vitórias do Internacional foram construídas por essa turma. Não, por essa turma pelo Fernando Carvalho e outros dirigentes. Só concluindo. O Melo é genérico, similar do Fernando Carvalho. Se tu me deixar eu concluir, eu concluo. Não, tu não vai defender esse cara. Não vou defender, mas eu posso... Tu pode dar tua opinião. Eu posso dar minha opinião e ela ser contrária à tua. Mas ok. Perfeito. Só que tu não vai dizer em verdade dizer que essa turma fez o Internacional. Essa não. Não, não vou aceitar. Não vou aceitar tu dizer que eu estou dizendo em verdades aqui. Eu não estou te ofendendo, a gente está conversando. Eu só quero dizer... Eu tô dando fato. Tu tá dizendo que eu tô dizendo em verdades. E eu não estou dizendo em verdades. Eu tô dando fato. Então, não, eu não tô dizendo em verdades. Eu tô dizendo em verdades? Tu disse que o campeão do mundo é o Melo, o Medeiros. Eu tô dizendo que essa turma que tá aí... Nem todos, mas... Essa turma que tá aí é fruto do Fernando Carvalho, é fruto do Giovanni Luigi, que são da mesma turma e que construíram o Beira-Rio, que é esse Beira-Rio que a gente tá hoje apaixonado. Depois vem uma... Eles construíram o Beira-Rio? Não, a reforma toda foi... Eles conduziram toda eles construíram... Tá, e o Piffer não era presidente de honra do Inter Grande? Não era? Tu vai me dizer que não era? Mas me responde no microfone. Eu vou te responder no microfone se tu deixar eu falar. Então responde. Tu não me deixa eu falar, então tu baixa um pouco a bola. Tu tá passando a pano pra eles. Tu baixa a bola porque eu tô falando numa boa. Tu tá passando pano pra eles. Não tô passando pano. Eu não preciso de carguinho. Eu sou colorado. Eu não tenho nenhum cargo no Internacional. Eu tenho algum cargo no Internacional. Eu tenho algum cargo no Internacional. Não tenho. Que a bandeira do Internacional não é Fernando Carvalho. Só vou pedir a gentileza de um com o outro. Fernando Carvalho foi as maiores vitórias. Giovanni Luigi foi o que organizou todo esse estádio. O Vitório Pífero nos colocou numa situação jamais vista, que hoje está na justiça. Nos colocou na segunda divisão. Eu não vou passar pano para o Vitório Pífero, porque eu sou um dos que mais... inclusive, eu fui o que descobriu o início daquela questão. Que grupo era o Vitório Pífero? Que grupo era o Vitório Pífero? Quando ele foi... Não, só me diz. Até 2010, até 2009, ele era do Inter Grande. Depois ele... Presidente de honra. Do Inter... Junto com o Fernando Carvalho. Até 2009. Só para deixar claro. Vamos deixar claro, até 2009. Depois ele saiu do Internacional quando ele perdeu a eleição pro Giovanni Luigi. E aí ele foi um ferrenho contra o Giovanni Luigi. E aqui a gente não pode deixar de enaltecer o que o Giovanni Luigi fez para esse clube. O Giovanni bateu de frente com o Vitória, porque o Vitória na época, tu não estava aqui, e depois, o Vitória dizia, vamos reconstruir o Beira-Rio com recursos próprios. E depois, o Inter estaria com a Giovanni, Fernando Carvalho e outra prateleira. Agora Melo, Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos. É que tu tá colocando tiveram chance nesse período. É que tu tá colocando tudo numa mesa... Não tô. Esses caras tiveram nos últimos 15 anos. Essa turma tem gente muito boa. Como em todos os grupos. Como todos os grupos. E tem gente que não deram certo. Agora, gestão... Tem muita gente boa na gestão do Alessandro Barcelos. Agora, por que o Barcelos ganhou a última eleição? O Barcelos ganhou a última eleição porque ele cooptou a torcida organizada. Ok, isso eu concordo contigo. Ele foi 8 ou 9 mil. Concordo contigo. Se tu votasse o Felipe, não ia ganhar. Se tu votasse, talvez o Giovanni Luigi fosse o único que conseguisse. Pode ser, mas agora uma coisa, Lino. Tinha apoio do D'Alessandro, do Fernando Carvalho, do Giovanni Luigi, do Abel Braga. O candidato era muito ruim. Porque houve todo um conluio com as organizadas, e tu sabe disso. Foram prometidas coisas para as organizadas, os líderes estão dentro do conselho. Estavam no Gigantinho, abraçando todas as torcidas organizadas, não sei se todas, mas assim, a maioria. Assim. E aí tu tem 8 a 9 mil, tu tem 8 mil sócios a R$10, que estão dentro das torcidas organizadas.
E isso aí elegeria... Tu bem disseste, juntos estava D'Alessandro, Abel, o Giovanni Luigi, Fernando Carvalho, e a torcida organizada derrotou todos eles. E elegeu uma gestão incompetente. Já tinha sido competente antes. Foi diferente do Grêmio, por exemplo. A geral deu apoio naquela penúltima eleição ao Odorico e ganhou Guerra. Mas no Inter, as organizadas elas foram decisivas. Foram decisivas. De novo, o Rio Grande. Elas venceram Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Abel. Todos se uniram e independente do candidato, aquela derrota iria acontecer. E essa nossa discussão aqui, não leva por esse outro lado, ela faz parte, acalorada, claro. Às vezes passa do tom, mas assim, ó, o que leva a indignação... Não pode passar do tom. Não, mas acaba, porque toda a discussão e divergência de posição... Divergência, sim, claro. Acaba acontecendo isso. E eu quero dizer o seguinte, não existe a unanimidade, principalmente num clube do tamanho do Internacional. O que é bom, o que eu faço a defesa, óbvio que sim. O que é bom. O que eu faço a defesa aqui de rotular alguns ou daqui a pouquinho criticar é que aqueles que sempre tiveram oportunidade continuam querendo construir ou trazer daqui a pouquinho a solução, mas então vamos deixar, e aí eu coloco, eu e tu no mesmo pote, Lino. Eu concordo contigo, que eu acho que está na hora de surgir um novo nome. Ô, Lino, e vou falar aqui no microfone, eu me coloco no mesmo pote do que tu. O Internacional precisa de pessoas novas, cara, com esse poder de indignação e parar com esses concordinos que acabam fomentando o mais do mesmo. Essa é a indignação. Então, assim, peço desculpas pelas exceções, mas é o poder de mudança como torcedor, a necessidade que o Internacional passa por tudo que está vivendo. Nós precisamos parar com a mesmice, concordo inteiramente contigo. Nós precisamos ter, por ano que vem, alguém novo, com características novas, com ideias novas, inovadoras, que comece a usar a tecnologia, comece a utilizar tudo que está à disposição num clube de futebol. Os clubes de futebol, principalmente o Internacional, está no passado ainda. E essa gestão que se elegeu, vamos ser uma gestão diferente, vamos usar ciências, não fez nada de diferente e continuou na mesmice do passado, inclusive com diretores que vieram juntos, que já estavam lá. De novo, a equipe financeira é a mesma desde 2017, estava lá e continuou. O Caco, que era herança nisso, Lino, que eu estou batendo, porque algumas lideranças é que carregam tudo isso. E eu acho que o Internacional precisa dar chance para outras pessoas, sabe por quê? Porque o Internacional não precisa mais dessas personas se tiver uma gestão verdadeiramente, sendo redundante, profissional. Perfeito. Porque o Internacional gasta com executivos mais de 300, de 500 mil reais, estou dando um exemplo, para formatar e desenhar o futebol. Então não quer dizer que a solução mágica vai colocar o Internacional nos trilhos. Não, o Internacional precisa moralizar. O Internacional precisa, sim, já que esses aí que tiveram chance, que eu não vou nomear, que eu digo, a própria Barcelos teve a chance da chance, chega, né? São 6 anos para não fazer futebol. E entra, claro, muitas outras particularidades. Né? Futebol vencedor. Nós precisamos trazer para o Inter modernidade, ideias novas, inovação. Concordo plenamente contigo. Modernidade sem ser modernismo. Sem ser modernismo. Como essa direção tentou implantar com treinadores de fora. Concordo contigo que novos nomes, a gente não pode ficar com os nomes que já estavam aí. Nós temos que tem que surgir uma ideia nova, um novo nome. Tem que surgir. Ou nós, nessa linguagem, nós temos que ter o dever, e eu não estou aqui levantando para A ou para B, estou dizendo aqui, temos o dever de achar alguém que tenha capacidade, né, capacidade de gestão, que tenha uma vida mais bem resolvida, porque o clube é associativo, não é para ir para lá, para se servir e depender do Internacional. O cara tem que ter, sim, um tamanho para poder servir ao Internacional. Então, nós temos o dever de compactuar com essa ideia para o bem do Internacional, não para o bem de bandeira de A, B ou C, ou de um passado que a gente tem que sim exaltar, pessoas que têm história no clube, pessoas que fizeram e sim dedicaram, mas a gente tem que, se a gente não olhar o que passou, nós vamos continuar batendo na mesma tecla. Quem é o sucessor? Nós concordamos com isso, eu concordo inteiramente contigo. Eu só não vou relegar o passado
dizer que o passado foi... Não, eu não fiz isso. O que eu a gente precisa coisas... sim, o Internacional precisa de novos nomes, precisa de gestão, precisa de gente competente em todas as áreas, precisa de profissionalização. E nós precisamos achar essa não seria um nome, mas 5 nomes, porque é um conselho de gestão. E que esse conselho de gestão consiga levar o Internacional sem pensar em si mesmo, pensando única e exclusivamente no clube e na sua torcida.